Imagine viver em uma fazenda isolada. Durante dias, alguém observa sua casa. Pegadas aparecem na neve, mas nenhuma mostra a pessoa indo embora. Somos estranhos vêm do sótão durante a madrugada. A empregada foge dizendo que a casa é assombrada. Dias depois, 6 pessoas são encontradas mortas. E o mais assustador, existem indícios de que o assassino permaneceu vivendo na fazenda mesmo depois do massacre. Esse não é um filme de terror, é uma história real. E hoje você vai conhecer o aterrorizante caso de Hinterkaifeck. Olá, eu sou a Andy Corrêa. Se você gosta de mistérios, crimes reais, histórias antigas e lendas que desafiam a lógica, este é o seu lugar. Agora aumente o volume e venha descobrir mais um caso que continua intrigando investigadores e curiosos até hoje. Para entender por que esse caso continua sendo considerado um dos maiores mistérios criminais da história, precisamos voltar no tempo. Estamos na Alemanha, no início da década de 1920. A Primeira Guerra Mundial havia terminado há poucos anos. O país enfrentava uma grave crise econômica. Muitas famílias viviam da agricultura em pequenas propriedades afastadas das cidades. Em meio aos campos da Baviera existia uma fazenda chamada Hinterkaifeck. O lugar era isolado, os vizinhos mais próximos ficavam a vários minutos de caminhada e durante a noite o silêncio era quase absoluto. Era exatamente o tipo de lugar onde todos conheciam todos, ou pelo menos acreditavam conhecer. Na fazenda morava Andreas Gruber, um agricultor conhecido pelo temperamento difícil. Com ele vivia a esposa Casília. Também morava ali a filha do casal, Victoria Gabriel, viúva desde a guerra. Victoria tinha 2 filhos pequenos, Casília, de 7 anos, e Joseph, com apenas 2 anos. Poucos dias antes da tragédia, uma nova empregada, Maria Baumgartner, começou a trabalhar na propriedade. Ela não imaginava que viveria apenas algumas horas ali naquele lugar. Aos olhos dos vizinhos, aquela parecia apenas mais uma família do interior. Mas havia rumores, muitos rumores. Comentava-se sobre constantes brigas, falava-se de conflitos familiares e existiam suspeitas envolvendo o relacionamento entre Andreas e sua própria filha. As autoridades chegaram a investigar essas acusações anos antes, mas muitos detalhes permanecem obscuros até hoje. Verdade ou boato, o fato é que a família carregava uma reputação complicada na pequena comunidade. E esse barulho que vocês estão ouvindo são as pessoas trabalhando na rua. E peço desculpas de antemão se incomodar, mas não há como evitar. Alguns dias antes dos assassinatos, acontecimentos muito estranhos começaram a ocorrer. Andreas encontrou pegadas humanas na neve. Elas vinham da floresta em direção à fazenda. O curioso era que não existiam pegadas voltando. Era como se alguém tivesse chegado e nunca mais ido embora. Na mesma época, ele ouviu passos vindos do sótão, sempre durante a noite. Quando subia para verificar, não encontrava ninguém. Certo dia, apareceu um jornal que ninguém da família havia comprado. Também desapareceram algumas chaves da casa. Andreas acreditava que alguém estava entrando na propriedade. Mesmo assim, ele não procurou ajuda, nem avisou oficialmente as autoridades. Como se isso não bastasse, a antiga empregada abandonou o trabalho dias antes. Segundo ela, a casa era assombrada. Ela dizia ouvir vozes, passos e sons inexplicáveis durante a madrugada. Na época, muitos riram dessas histórias. Hoje, elas fazem parte de um dos maiores mistérios da história criminal. Enquanto a família tentava seguir a rotina, ninguém imaginava que alguém ou alguma coisa poderia já estar observando cada movimento dentro daquela propriedade.
E então chegou o dia 31 de março de 1922, a última noite da família Gruber. Na tarde de 31 de março de 1922, a rotina em Hinterkaifeck parecia seguir normalmente. A nova empregada Maria Baumgartner chegou à fazenda naquele mesmo dia. Sua irmã a acompanhou até a propriedade para ajudá-la a levar seus pertences. Depois de uma breve despedida, Maria ficou sozinha com a família. Ninguém imaginava que aquela seria a última vez que ela seria vista com vida. Conforme a noite caía sobre a fazenda, o frio aumentava, o vento soprava entre as árvores e o isolamento do lugar tornava tudo ainda mais silencioso. Em algum momento daquela noite, algo aconteceu. Os investigadores acreditam que uma das pessoas da casa foi atraída até o celeiro. Em seguida, outra pessoa foi até lá, depois outra e outra, uma a uma. Não há registros que expliquem por que eles saíram da segurança da casa. Talvez tenham ouvido um barulho, talvez alguém tenha chamado, ou talvez confiassem em quem estava do lado de fora. O que se sabe é que 4 membros da família morreram no celeiro. Dentro da residência, o pequeno Joseph e a empregada Maria também perderam a vida. Em poucas horas, toda a fazenda ficou em silêncio. Mas o mais intrigante ainda estava por vir. Se o criminoso tivesse fugido imediatamente, esse já seria um caso assustador. Mas diversos indícios apontam para uma possibilidade ainda mais perturbadora. Nos dias seguintes aos assassinatos, vizinhos perceberam que havia fumaça saindo da chaminé. Os animais continuavam sendo alimentados. O gado parecia receber os cuidados habituais. Até o pão da casa parecia ter sido consumido. Era como se alguém continuasse vivendo normalmente na fazenda. Quem estava fazendo tudo isso? Seria o vizinho tentando ajudar ou o próprio assassino? Essa pergunta nunca foi respondida de forma definitiva. Se essa hipótese estiver correta, significa que o responsável pelos crimes permaneceu na propriedade, cercado pelas vítimas, sem ser descoberto. Uma possibilidade que até hoje causa arrepios. No dia 4 de abril de 1922, 4 dias depois da última vez em que a família foi vista, a ausência começou a chamar a atenção. A pequena Casília não apareceu na escola. Andréas também não compareceu aos compromissos habituais. Os vizinhos estranharam. O grupo decidiu caminhar até a fazenda para verificar se estava tudo bem. Ao chegarem, encontraram um silêncio incomum. Chamaram pelos moradores, porém ninguém respondeu. Ao entrarem no celeiro, fizeram uma descoberta que mudaria a história daquela pequena comunidade para sempre. As autoridades foram acionadas imediatamente. Em poucas horas, policiais, médicos e curiosos já cercavam Hinterkaifeck. Todos faziam a mesma pergunta: quem seria capaz de cometer um crime tão meticuloso em um lugar tão isolado? Conforme a investigação avançava, surgiram evidências que confundiram ainda mais investigadores. Não havia suspeito evidente, não havia uma explicação convincente. E algumas pistas iam desafiar qualquer lógica. Assim que a polícia chegou à fazenda, ficou claro que aquele não seria um caso comum. A propriedade estava relativamente organizada. Não havia sinais evidentes de que alguém tivesse revirado a casa em busca de objetos de valor. Dinheiro e pertences importantes continuavam no local.
Isso levou os investigadores a considerar que o principal motivo do crime dificilmente teria sido um roubo. Outro detalhe chamou a atenção. Os animais estavam vivos e haviam sido alimentados. Alguém se preocupou em cuidar da fazenda depois da morte da família. Mas quem faria isso? Um assassino tentando ganhar tempo antes de fugir? Um conhecido da família? Ou alguém que conhecia tão bem a propriedade que conseguia circular por ela sem levantar suspeitas? Quanto mais a polícia investigava, mais perguntas surgiam. Ao longo dos anos, dezenas de pessoas foram investigadas. Nenhuma delas foi oficialmente responsabilizada. Um dos primeiros nomes analisados foi o de Carl Gabriel, marido de Victoria e pai de sua filha mais velha. O problema é que Carl havia sido declarado morto durante o primeiro conflito mundial. Ainda assim, alguns moradores acreditavam que ele poderia ter sobrevivido e retornado em segredo. Nunca surgiu qualquer prova que confirmasse essa teoria. Outro suspeito foi Lawrence Pellbauer, um vizinho que conhecia muito bem a família. Seu nome apareceu porque ele tinha uma relação próxima com Victoria e chegou a ser apontado como possível pai do pequeno Joseph. Além disso, algumas pessoas estranharam sua atitude durante a descoberta da fazenda. Segundo relatos, ele parecia conhecer muito bem o interior da propriedade e demonstrou pouca hesitação ao entrar em alguns cômodos. Para alguns, isso levantou suspeitas. Para outros, era apenas a reação de alguém acostumado a frequentar o local. Lawrence foi interrogado diversas vezes, mas nunca houve provas suficientes para incriminá-lo. Com o passar das décadas, outros suspeitos também surgiram. Viajantes, trabalhadores rurais, criminosos da região, até mesmo pessoas ligadas a antigos conflitos familiares. Mas nenhuma hipótese conseguiu explicar todas as evidências. Com o passar do tempo, o caso deixou de ser apenas uma investigação policial e tornou-se um dos maiores mistérios criminais da Europa. Entre as teorias mais discutidas está a de que o assassino conhecia profundamente a rotina da família. Isso explicaria como conseguiu agir sem chamar a atenção. Outra hipótese afirma que o responsável permaneceu escondido na fazenda durante dias antes do crime, observando cada movimento dos moradores. E essa ideia ganhou força por causa das pegadas encontradas na neve, dos sons no sótão e do desaparecimento das chaves. E existe ainda a possibilidade de que o crime tenha sido motivado por conflitos pessoais, disputas familiares. Porém, nenhuma dessas teorias responde a todas as perguntas. Quem alimentou os animais? Quem permaneceu na fazenda depois dos assassinatos? Por que ninguém ouviu pedidos de socorro? E por que o responsável jamais foi identificado? São perguntas que continuam sem respostas definitivas. Mais de 100 anos se passaram. Testemunhas morreram. Provas desapareceram. A fazenda foi demolida. Mas o nome, Hinterkaifeck, continua despertando curiosidade em investigadores, escritores e apaixonados por mistérios. Em 1923, pouco mais de um ano após o crime, a fazenda de Hinterkaifeck foi demolida. As antigas construções desapareceram. O cenário onde tudo aconteceu deixou de existir. Mas a história jamais foi esquecida. Ao longo das décadas, investigadores voltaram a analisar documentos, fotografias e depoimentos. Em 2007, estudantes da Academia de Polícia da Baviera realizaram um novo estudo do caso, utilizando técnicas modernas de investigação. Eles chegaram à conclusão de que havia um suspeito considerado mais provável. No entanto, por razões legais e éticas, seu nome nunca foi divulgado oficialmente, já que as pessoas já haviam falecido e não poderiam responder às acusações. Assim, o caso permaneceu oficialmente sem solução. Talvez a identidade do assassino tenha sido descoberta,
Talvez nunca tenha sido. O fato é que nenhuma resposta foi considerada conclusiva. O caso Hinterkaifeck continua nos intrigando porque desafia aquilo que esperamos de uma investigação criminal. Havia vítimas, havia evidências, havia suspeitos e ainda assim faltava a peça mais importante do quebra-cabeça. Quem fez isso? Mais de um século depois, essa pergunta continua ecoando. As pegadas na neve, os ruídos no sótão, as chaves desaparecidas, os animais alimentados após o crime. Cada detalhe parece tornar a história ainda mais difícil de explicar. E é justamente essa combinação de fatos documentados e perguntas sem resposta que transformou Hinterkaifeck em um dos casos mais misteriosos da história criminal. Eu não estou aqui para dizer no que você deve acreditar. Estou aqui para apresentar os fatos, explorar as evidências e mostrar que alguns mistérios continuam atravessando gerações. E este é sem dúvida um deles. Agora eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, o responsável era alguém próximo da família? Você acredita que o assassino realmente permaneceu na fazenda depois do crime? Ou existe alguma teoria que faz ainda mais sentido? Escreva sua opinião nos comentários, faça questão de ler. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos casos. Na próxima quarta-feira, vamos explorar mais um crime real que continua cercado de perguntas e mistérios. Até o próximo vídeo!